Hoje eu sinto saudade, muita saudade. Você lembra de épocas da escola, sabe, as brincadeiras com professores, com os amigos mesmo, os momentos de risada, as piadas. Passava noites conversando, altos assuntos, assim, coisas. É difícil, muito difícil. Saudade, bastante saudade. Eu cresci num lar com muita violência doméstica. Minha mãe sempre apanhou muito do meu pai. E não só violência física, mas psicológica, principalmente. A gente era da congregação cristã. Eu sempre fui muito reprimida, assim. Eu fui uma criança que eu não brincava, eu era muito sozinha. Eu sempre fui muito controlada pelo meu pai. E sempre essa máscara da religiosidade que, na verdade, era uma coisa superficial, porque ele traía muito minha mãe. A minha irmã teve síndrome do pânico e depressão. Minha tia tinha esquizofrenia. Mas ela tinha também uma depressão bem forte. E já tinha tentado várias vezes. Eu tinha a chamada agitação psicomotora, né? Que você pode ter tanto o retardo psicomotor, que a pessoa fica mais lenta, ou a agitação, que você tem uma necessidade de estar fazendo alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Meus pais saíam comigo o dia inteiro, porque daí eu me esgotava um pouco e conseguia ficar mais calma para chegar à noite, tomar um remédio fitoterápico, assim, uns 3, porque um não fazia efeito, e dormir. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? Você tá vendo coisa? O que te incomoda? Fala. Fala pra gente. O que tá acontecendo? Quando eu passei mesmo em medicina, eu também não senti tanto. Porque eu tava mal, né? Meu pai começou a chorar de felicidade, mas eu não senti tanto isso, sabe? E o meu primeiro ano foi bem difícil mesmo, bem difícil. Eu me sentia muito sozinha, porque eu não conhecia ninguém, né? E é aquilo, né? Você tá numa faculdade de medicina e você acha que por eles serem médicos, eles vão ser compreensivos. Isso não existe. Isso não existe mesmo, assim. É uma coisa que é... Seu problema é desvalorizado, sabe? Fica aquela coisa de ser frescura, tudo mais. Eu tinha acabado de sair da igreja também, né? Que eu contei para meus pais que eu não me sentia bem, então isso já que eu não estava gostando, né? Então isso já foi um problema de familiar, assim, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito solitárias e desconfiadas, porque se machucaram muito, porque se decepcionaram muito. Eu estava
completamente desesperada, assim, eu não conseguia mais lidar com a minha própria existência, assim. E era tanta dor. Estudei com ele, convivi com ele, de frequentar a casa um do outro, de fazer todas as coisas juntos, assim, um verdadeiro irmão. Um coração muito bom que ele tinha, mas uma pessoa muito sarcástica. Tudo era motivo de sarro, ele sempre teve um perfil muito fechado. Não falava dos sentimentos dele, ele não se abria, extremamente inteligente. Um niilista, um ateu, não tinha crença em absolutamente nada. Nenhum tipo de força, nenhum tipo de espiritualidade, nenhuma. Ele não concordava com as desigualdades, com injustiças. Ele sempre quis fazer alguma coisa melhor, uma coisa grande. Esse vazio espiritual e esse idealismo dele que não tinha, ele não sabia por onde fazer. Ele não encontrava alento em lugar nenhum. Eu tinha 20 anos, eu estava tentando passar no vestibular, então já fazia 3 anos que eu tentava, porque o vestibular de medicina todo mundo conhece, que é muito concorrido, precisa se dedicar muito. É aquilo, eu vivia para o vestibular. Na festa de família, não, você vai conseguir, eu sei que você vai, você é inteligente, você se dedica. E isso é uma pressão de chegar naquilo que as pessoas estão falando. Mas eu acho que a pressão era muito mais interna. De saber que as pessoas te amam e esperam que você consiga aquilo que você está tentando. Ter o apoio das pessoas e mesmo com o apoio não conseguir atingir o meu objetivo, parecia que eu estava fracassando. Foi um momento muito difícil mesmo, eu estava pensando em desistir, mas eu também não sabia o que fazer, porque a gente acaba que tem medo de ser julgado e achar que o nosso sentimento é de fraqueza. Ou tem tanta gente sofrendo por mais coisa e eu tô sofrendo porque não consigo passar no vestibular. Parece tão pequeno. Então, fala, mas é aquele, não tô bem, mas vou ficar. Mas não era assim, era não tô bem, era assim, desesperador. Pra mim era tudo muito pesado, parecia tudo um jogo que eu não sabia jogar e não queria jogar. Era uma angústia, assim, que eu queria poder tirar na unha. Um desespero. Como se fosse explodir, assim, e daí você quer encerrar aquilo. Nós somos em 3 irmãos e meu irmão sempre foi muito esportista. O lance dele era jogar basquete. Tanto é que ele ingressou no Mackenzie justamente para poder jogar na liga de basquete do Mackenzie. Então ele foi fazer arquitetura, que meu pai gostaria que ele fizesse arquitetura ou engenharia, que meu pai era engenheiro. Ele optou pela arquitetura, mas justamente por causa do basquete. Faltava 1 ano para ele se formar, ele falou, não quero, não aguento, não quero mais. Parou. Aí ele descobriu a música. Aí ele queria ser guitarrista. Depois de gastar toda aquela fortuna, né? Agora eu quero tocar guitarra. Putz, não deu muito certo essa escolha, né? E meu pai era um bom pai? Era um excelente pai. Ele depositou expectativa demais no meu irmão, entendeu? E aí os conflitos começaram, né? Muita discussão, muita briga.
E aí meu irmão começou a apresentar alguns comportamentos diferenciados, sabe? No caso dele, eu acredito que as pessoas perceberam os sinais. Em redes sociais ele só postava coisas depreciativas. Começou como se fosse uma gastrite, tudo que eu comia eu vomitava, não conseguia comer. Eu tinha complexo, ai, que minha sobrancelha é muito grossa, ai, que meu cabelo não é liso que nem das amiguinhas, ai, porque eu sou feia. Ele começou a se isolar demais, era o dia inteiro tocando guitarra, não saía mais de casa. Na época eu tinha insônia e eu tinha o costume de me dopar com a medicação, né? Várias vezes eu me dopava. Era incapaz de matar uma formiga. Só que disse que dava uns negócios que era capaz dele matar quem estivesse passando na frente, porque ele ficava muito agressivo. Eu comecei a descobrir a minha sexualidade, que eu gostava de meninas também, né? Então eu fiquei com uma menina aos 14 anos, mas eu fiz de tudo pra negar e reprimir isso. Eu tinha recebido a notícia do último vestibular que eu não tinha passado. No último. Então eu sabia que eu ia ter que fazer o cursinho tudo de novo, um processo todo de novo. A gente sente que a vida está sendo perdida. Ano após ano, a vida está sendo perdida. Eu chorava durante as aulas e daí tinha umas amigas minhas que eu fiz e aí elas iam comigo até o banheiro e me acalmava e eu voltava, daí eu chorava de novo. A tristeza, o saber que não ia dar certo, foi virando físico. Ficava pensando coisa negativa, pensando no meu problema e tudo vira uma coisa gigantesca, né? Parece que a pressão cai, dá frio, dá sono e isso tudo é um sentimento de vida se esvaindo do corpo. Por mais que a gente entenda os sinais, convencê-lo de ter ajuda, de que a ajuda estava ali, é o problema. Ele não se permitiu ter essa ajuda. Então, você se refazer todas as vezes que alguém te machuca ou você também se autoriza a ser machucado. E tem essa também. A gente vai perdendo esse poder e esse fortalecimento para falar, eu não quero que você me machuque mais. A pessoa, quando está alterando o humor, ela pode começar isso alterando só o sono, só a forma de render, não está se concentrando tão bem, com a alteração do sono e dos hábitos, né, de a pessoa ficar acordada à noite, dormindo de dia, os hormônios que dependem de luz vão se desregular, então toda a parte biológica vai começando a ficar confusa. E com isso a pessoa pode perceber o mundo de forma diferente, porque ela não está mais com seu equilíbrio químico, biológico. Cada vez a briga ficava mais violenta, cada vez as discussões eram mais agressivas. Chegou uma época que meu pai dormia com a porta do quarto trancada, coisa que nunca aconteceu, entendeu? Com medo. O psicólogo encaminhou para um psiquiatra porque dizia que ele tinha indícios de esquizofrenia. Começou um tratamento, então ele tinha sessão toda semana no psiquiatra. Esse psiquiatra passou uma medicação para ele. Ele acordava de manhã, tomava remédio, dava sono, dormia. Ele acordava na hora do almoço, tomava remédio, dava sono, dormia. A pessoa não está vivendo. A pessoa não está vivendo. Ela está trancada dentro de um quarto. Eu comecei em um psiquiatra, só que não era bom. E aí ele tinha me passado um medicamento que é bem antigo, então tem muitos efeitos colaterais. Por exemplo, eu tinha hipotensão postural, estava lá fora, daí eu estava no telefone e quando eu estava agachada, quando eu fui tentar me levantar, eu caí. Eu não sei exatamente o que aconteceu no caminho entre eu e o chão, mas
Eu caí, daí eu fui me arrastando, assim, porque eu tava na esquina de casa, e gritando meu pai chegou super assustado, assim, como assim? Eu jogada no chão, né? Então, tinha bastante efeito colateral o medicamento, né? Meu irmão era mais alto do que eu, forte. Você via aquele menino definhando aos poucos. Foi emagrecendo, foi ficando... Mas a gente respeitava, até porque o remédio, o médico disse mesmo que iria acontecer isso, então... Por exemplo, o medicamento ele não melhorava a minha depressão, mas ele me dava muito sono, muito sono. E pra mim, esse era o lado positivo, porque daí eu dormia e eu não pensava besteira. Eu gostava mais de quando eu tava mal, eu procurava alguém e conversava, que senão eu ia em casa e ia me dopar de novo. E eu tinha decidido que se eu repetisse de ano eu ia me matar. Porque o risco de perder o ProUni, né, essas coisas. O desespero, eu tava... Parecia que a vida não era pra mim. Minha visão turva. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. No mundo, cada 40 segundos. É um número que nós não conseguimos imaginar, às vezes, o que significa isso. Nós costumamos dizer que é uma saída definitiva para um problema temporário. Infelizmente, ele começou a trabalhar num ramo onde ele tinha uma arma de fogo para trabalhar. Ele já tinha esse perfil radical e conheceu as drogas, a cocaína. Isso levou ele para uma situação de dependência muito grave. A droga, ela acaba vindo como uma saída imediata para a pessoa, por ela já dar uma sensação de bem-estar na hora, né? Rápida. Então a euforia que aquilo causava e a depressão que o pós-uso fazia com ele, aquilo foi destruindo com ele, foi acabando com ele. Ele faltava ao trabalho, ele faltava à faculdade, ele já não queria ver ninguém. Na euforia ele desaparecia, ficava dias acho que curtindo o efeito da euforia dele, para depois ficar dias no abismo, no escuro. Tava morando com a minha avó porque eu tinha brigado com a minha mãe por causa do meu relacionamento. Eu já era diagnosticada já com depressão. Eu tomava um comprimido de sertralina por dia de manhã. E um belo dia esqueci de tomar meu medicamento. Tinha brigado com a minha namorada. E aí eu engoli, segundo o enfermeiro, mais de 100 comprimidos. Eu pensava, eu não quero sentir muita dor, eu quero que seja uma coisa rápida. Aí eu fui pro hospital. E foi aquela mobilização e um monte de amigos, todos indo atrás de mim. A minha namorada chegou lá chorando, todo mundo chorando. E eu, meu Deus, onde vocês estavam que vocês não perceberam que eu precisava de vocês antes? Agora, naquele momento eu só queria morrer. Eu tava tipo, nossa, nem pra morrer eu sirvo, nem pra isso eu sirvo, pra fazer isso direito.
Eu tomei uma medicação. A minha irmã ficou muito nervosa. Como assim você faz isso? Você tem uma vida tão boa. E não sei o quê. E você faz isso. Tanta gente ruim por aí. E eu tava super dopada. E minha mãe me levou no hospital. Aí eu fiquei, não quero ir pra minha casa. Não quero ficar aqui, sabe? E eu já tava mal por não ter dado certo. É muito absurdo, assim, né? Daí que eu ia pra, às vezes, tentar de novo. Tentar achar uma coisa mais eficiente. Daí eu falei com o meu psiquiatra, aí eu tranquei a faculdade e fui internada. Eu tentei outra vez também. Eu estava num momento de crise, de choros, tinham amigos meus no local e eu pedi para ficar um pouco sozinha. E o que me denunciou foi o barulho na telha que era de alumínio, eu não sei exatamente. Aí me encontraram. Foram 2 adolescentes, um menino de 16 e uma menina de 19, 20 anos, amigos meus, em cima do telhado para tentar me tirar de lá. Então eu arrisquei a vida de outras 2 pessoas e quase arrisquei a vida de uma senhora de 60 anos que queria subir no telhado também para me tirar de lá. Foi vergonhoso, eu não pensei em ninguém. E eu nunca tinha visto ele chorar. Então, as poucas vezes que a gente chegou a ver ele chorando foi já de desespero, porque ele já estava dando sinais. Mas ele não quis procurar muita ajuda. Ele preferiu usar a arma que ele tinha, mas ele tomou um banho, ele separou a roupa, deixou tudo dobrado, tudo certinho. Calculou tudo, o trajeto da bala, tudo. Até onde ele iria cair, ele calculou. Deixou uma carta dizendo que não suportava mais, que foi vencido. Meu irmão um dia teve uma discussão muito feia em casa com meu pai e com a minha irmã. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô, desceu na estação de Sumaré, que é onde tem aquele viaduto onde as pessoas fazem rapel. E ele se jogou de lá de cima, no meio da pista, quase 8 horas da noite, no horário de pico, e ele se jogou assim, de costas. Numa quarta-feira, no dia 17 de janeiro de 2007. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Eu senti o chão desabar sob os meus pés. O ar, ele parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. Porque eu não conseguia respirar direito. O desespero era muito grande, vinha um gosto diferente, porque parece que existe um gosto, um cheiro, um som que é específico quando você toma essa decisão. É como se eu sentisse o cheiro da morte em volta de mim. Não sei, uma coisa que subia aqui, uma angústia que ela era tão grande que ela monopolizava toda a atenção, todo o sentimento para ela, uma angústia que parecia que ela vinha de dentro e de fora, fazendo assim, sabe, me fechando naquilo. Não tinha um espaço, uma porta pela qual eu pudesse passar. Era aquilo, era fechado.
Eu queria poder me desassociar desse corpo, eu queria poder me desintegrar e eu acreditava que eu pudesse fazer parte da natureza, que eu encontrasse paz ou que simplesmente deixasse de existir. Você sente todos os seus sentimentos misturados, você tem um flash de todos os momentos em que você sentiu dor, em que você se sentiu traído, em que você se sentiu abandonado, que você se sentiu inútil, que você não acreditou em você mesmo. Eles se juntam, formam uma bola e você engole isso. E parece que ela fica trespassando dentro de você, assim, entra e sai. E você, isso tem que acabar. Esses são os meus motivos. Eu tô decidida, eu vou fazer isso. Só que é um momento só. Além da vida em si, existem os sobreviventes do suicídio, que são os familiares, os amigos. Existem estudos que mostram de 6 a 10 pessoas ficam com a marca para o resto da vida. Você começa a se questionar. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Eu deveria ter feito alguma coisa a mais. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Processo de luto por suicídio é diferente de processo de luto por outras causas mortes. Porque envolve exatamente esse estigma, envolve uma potencialização dessa culpa, dessa vergonha. Eu com esse tamanho todo, eu não desmaiei, mas eu caí no chão, comecei a chorar. Foi horrível, foi um baque. Meu pai estava numa depressão muito profunda, meu pai já estava passando por problemas financeiros e a minha mãe eu via que cada vez mais estava pior. Então acho que também ela tomou para ela essa culpa da ausência da figura materna, entendeu? Inclusive minha mãe tentou se matar algumas vezes depois que meu irmão morreu. Ela fez tratamento no CAPS, né? Toma 1 milhão de remédios e nada resolve a dor dela. Nada resolve a dor dela. E o meu psiquiatra tinha me avisado, olha, para onde você vai, ele não tem a estrutura que a gente gostaria, mas é o que tem.
que era o que o convênio cobria e etc. A visita era às 8. Aí eu acordava às 7 horas da manhã e ficava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, esperando meus pais. O dia que meus pais chegaram tarde, que meus pais chegaram um pouco mais tarde, que eles demoravam para chamar, eu saí lá e cheguei chorando. Pelo amor de Deus, não faz isso mais, chega na hora. Eu achei que eles não iam vir. Todo mundo que não recebia visita chorava. Um dia eu fiquei sentada na chuva, porque eu não sentia a chuva fazer muito tempo. E quando eu saí, começou a sair isso, uma prisão, assim. Eu sentia um aperto no peito e aquela necessidade de estar me movimentando era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. Às vezes eu tinha tanta pressão que eu começava a morder minha mão para tentar, sei lá, para tentar aliviar aquilo. Tava fazendo qualquer coisa e eu tinha essa crise de começar a chorar do nada. Eu não conseguia ficar parada, então eu ficava andando de um lado para o outro, onde eu estivesse, em casa. E teve uma vez que tava chovendo e tava trovejando. E daí eles foram comigo até a farmácia pegar um remédio e eu fui caminhando na chuva mesmo, porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu acho que dava um alívio, né? Sei lá, parece que você se liberta daquele estresse, sei lá. Se eu falar estresse, parece que é uma coisa simples, mas é bem mais complexo que isso, é que eu não encontro uma palavra mesmo. É como se ela levasse o peso que eu tava carregando nas costas, assim, e ela mandasse embora, assim, mas não era como se saísse todo o peso, mas era um alívio no momento. Eu acredito que o primeiro passo para atrair as pessoas é não excluí-las. Então, muitas vezes as nossas atitudes, em função das vivências e da realidade, muitas vezes difícil, a gente afasta as pessoas. Buscar conhecer as outras pessoas, sabe? Saber com quem a gente convive. Se você tivesse cabisbaixo, você gostaria que notassem? E que te chamassem para um café? Então chama a pessoa para um café. Tanta gente, só depois as pessoas, por que isso aconteceu? Por que você não falou? Às vezes você falou, às vezes é algo subjetivo, uma coisa implícita. Se ela não falou nada sobre tragédias da vida dela, mas ela riu com você, falando de outras coisas, muitas vezes foi eficaz. Eu acho que se as pessoas começassem a enxergar, principalmente os filhos, com um olhar diferente, né? Porque eu vejo que os pais hoje em dia veem os filhos como um fardo, sabe? Tem pais que vê as crianças assim, ai, putz, nossa, agora eu tenho que dar atenção, eu sou obrigado. Então não faz aquela coisa com carinho, não faz aquela coisa com amor. Eu sei que depois do que aconteceu com meu irmão, era eu te amo a todo momento. Mas eu não lembro de eu te amo antes do meu irmão morrer. Porque meu pai era muito fechadão. Ele tinha o jeitão dele brincalhão, participativo, mas sempre foi muito seco, não tinha esse carinho.
acredito muito na vontade de Deus, entendeu? Se ele foi, era porque ele tinha que ter ido. Eu prefiro acreditar assim, porque se eu pensar de outra forma, talvez eu traria uma culpa para mim que não era minha. Ficar pensando, puxa, você poderia ter feito alguma coisa, você poderia ter estendido uma mão, você poderia ter falado com ele. Muitas vezes, os enlutados falam, a pessoa pediu ajuda e eu não tinha disponibilidade porque eu achava que ela só queria chamar a atenção. Hoje em dia não existe mais, as pessoas não têm paciência para escutar o outro, para ouvir problemas. Se eu passo a ouvir o desabafo de alguém que precisa de maneira inconsequente, isso pode ter um efeito reverso na pessoa que está desabafando. Primeiro, ele pode perder a confiança de continuar desabafando. A pessoa se sente traída na sua confiança. Devemos tentar conversar com a pessoa. Não de maneira inquisitorial, mas de maneira acolhedora. Não faça isso, a vida é boa, isso vai melhorar, é uma fase que está passando. Todo mundo já disse isso. Se você disser isso para ele, você está sendo mais um e pondo mais uma gota no copo para transbordar. E se ele se sentir com essa confiança, ele vai dizer o que está acontecendo. Porque é você localizar a pessoa na dor dela e falar tudo bem que você está com dor. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. Não, é você poder olhar para a tua dor. A outra pessoa está ali para, quando você falar sobre os problemas, sobre a situação que você está vivendo, você conseguir se ouvir. Tendo um clima favorável, e se abrindo com relação àquilo que elas estão sentindo, elas, primeiro, se sentem aliviadas. Segundo, elas conseguem enxergar a situação em que estão vivendo de maneira mais clara. E podem até achar uma solução. Eu acho que ouvir é uma arte, sabe? Sem julgar, no olhar, no balançar de cabeça, é muito difícil. Mas a verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Quando você fala para uma pessoa, faz tal coisa que melhora, você está dizendo que você que não tem aquela realidade, tem a solução para o problema dela. Um sentimento de impotência, como se tivesse algo na minha mão e eu soltasse, porque eu perdi a força da mão. E quando isso que eu estava segurando caiu, é como se o tremor do chão lembrasse para o meu corpo que eu ainda estava nele. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Eu tive medo de dormir e não acordar mais, por ter desejado tanto morrer. Quando eu respirava, eu tentava não respirar muito, porque parecia que no sopro saía um pouquinho da força que eu tinha para continuar
vivendo a vida que doía. Mas no momento em que minha cabeça tocou o colo da minha mãe, foi como se fosse o tremor do chão, da coisa caindo, ao contrário. E me lembrando do quanto tá ali naquela vida que parecia não ter espaço, ela era preciosa. E que não era o fim dela. É como se eu precisasse de um chacoalhão para saber o que é real e o que não é. E o que era real é que eu não queria morrer. Só tava com medo. E acho que é muito normal sentir medo. O 94% das pessoas que concretizam o suicídio tinham de base alguma alteração mental ou uso de substâncias. Então, é raro alguém que está no estado mental normal, que está bem, desejar o suicídio. Então, isso já mostra uma alteração química mesmo da pessoa. A correção dos pensamentos via psicoterapia e vários outros caminhos que a pessoa pode buscar. E a correção da parte química vai ajudar que a pessoa consiga ter de volta o seu sentimento natural e os sentimentos de esperança e os bons sentimentos. No começo a gente quer punir a pessoa, achando que ela fez mal, por que ela fez isso, né? Ela foi egoísta, ela não pensou em ninguém, sabe? A gente quer crucificar a pessoa. Que as pessoas falam, ai, tentou se matar por causa de namorado, colocando assim, ai, tentou se matar por uma questão fútil. Mas não é, é a ponta do iceberg. Você já tem aquela visão negativa, daí você não vê perspectiva de melhora. Eu acredito que não seja fácil para ninguém tirar a própria vida. Tem muita gente que fala assim, isso é covardia. Não. Não é questão de coragem ou de covardia. É questão realmente do desespero humano. Então, a primeira coisa que eu penso é a gente ofertar acolhimento, a gente ofertar respeito e ter uma conduta em que a gente não estigmatize cada vez mais a pessoa. Ninguém mais precisa de julgamento. Minha mãe entrou num processo de adoecimento da alma. Lá numa separação com o meu pai, ela se sentiu desamparada, desesperada. Ficamos minha irmã, de 12 anos na época, e eu com 10 anos, né? Muitas vezes ela ficava dormindo dentro do quarto. Então ela deixou de cozinhar, ela perdeu a energia vital. A gente identificava que ela tinha tentado o suicídio quando eu chegava no quarto dela e a porta do quarto dela estava trancada. E sempre me intrigou, porque a porta estava trancada com a chave retinha assim, né? Nós colocávamos uma folha de papel embaixo da porta e nós colocávamos o lápis para que a chave caísse, e essa era a maneira com a qual a gente socorria a nossa mãe. Enquanto uma fazia isso, a outra ligava para o pronto-socorro para chamar a ambulância, porque imagina 2 crianças, né,
uma adulta que estava desfalecida, praticamente gelada, com as mãos já geladas. Então, muitas vezes, a gente socorreu a minha mãe desta forma. E muitas vezes eu ficava intrigada, por que raios a minha mãe deixava aquela chave daquele jeito? Primeiro, porque ela queria ser salva. Segundo, né, porque ela comunicava. O suicídio é um ato de comunicação. Comunica o desespero, comunica o desamparo, comunica a desesperança. Quando a pessoa já está preparada para um ente querido que vai falecer, que já está doente, é uma situação diferente de você perder uma pessoa repentinamente. E muitas vezes o suicídio ele dá sinais. É bom observar se a pessoa está ficando mais isolada, mais quieta, se ela está perdendo hora e não perdia hora. Tem os sinais verbais diretos, que é eu quero me matar, eu não estou suportando mais tudo isso. Chamam ela para fazer coisa, ela não vai, não atende telefone, não manda mensagem. Se ela está bebendo um pouco além do que ela costuma e procurando alguma substância. E existem os sinais de alertas verbais indiretos. Por exemplo, você não vai se preocupar mais comigo. Ou eu queria sumir, eu queria que eu tivesse um botãozinho e que eu sumisse. Nada do que eu faço dá certo. Ou porque ela ficou muito calada, ela não é assim. Ou porque ela anda se excluindo muito. Eu ligo sem mais, sem menos, né? E falo, eu queria me despedir de você. Se a pessoa comia bem e está sem apetite com frequência. Então, eu adoro os meus livros, então, de repente, eu começo a me desfazer e começo a dar os meus livros. Então, essas alterações todas, de apetite, de sono, de libido, podem indicar uma alteração do estado mental. Às vezes na nossa própria família a gente não percebe isso. O tempo que a pessoa fica em depressão e ninguém se importa, e chama de frescura, até que chega a ser o dia que vai entrar no quarto e ponto, já foi, já acabou. Aí é tarde demais, aí você já não vai ter que lidar com o sofrimento o resto da vida. O isolamento é uma dos sinais de alerta. Observem, pais, quando os teus filhos começam a andar com manga comprida. Por quê? Porque pode estar envolvendo automutilação. Ele não quer falar, ele chora em algumas vezes. É um pedido de socorro. Antigamente os pais perdiam os filhos para as ruas e hoje perdem para os quartos. É uma nova tendência que se recolhem, não conversam com ninguém. A gente precisa ajudar os nossos adolescentes a criarem proximidades relacionais. Meu filho de 11 anos, ele adora ficar na internet. Se nós deixássemos, ele ficaria o dia inteiro. Aí eu falo para ele, nos momentos em que você vai estar deprimido ou você vai estar triste, filho, quem vai te ajudar são os teus amigos, não da internet, porque eles não podem vir aqui, porque muitos deles moram longe. Todos nós vivemos momentos de desespero. E são essas conexões humanas que vão equilibrar, inclusive, situações de tormento. Não é por acaso, o maior número de suicídios acontece na adolescência e com a velhice, porque são dois momentos de mudanças
enormes acontecendo e que existe exatamente a necessidade de se lidar com as limitações. O que significa para um adolescente ficar isolado, porque para eles existe uma importância, existe uma linguagem própria deles que é importante a gente conhecer. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer com a questão do suicídio é cuidar para a gente não julgar. Quando a pessoa está mais depressiva, pela alteração mesmo dos neurotransmissores dela, ela vai ver as coisas negativas das situações. Mesmo que tenha muitas coisas boas, ela vai se fixar na coisa negativa. Então, quando ela busca ajuda, começa um tratamento, começa a melhorar essa parte química e a parte toda em torno, que pode ter desencadeado o desequilíbrio da parte química, ela começa a resgatar a saúde mental dela e a começar a ver mais luz, mais esperança, mais possibilidades, onde antes ela não conseguia. Eu fui até o CAPS e hoje eu faço terapia. Eu uso a medicação, acho que são os 4 remédios, porque daí tem medicação para tirar a ideação suicida, enfim. Gostaria de tomar uma dosinha sem compromisso. Vou dar um copinho para quem quiser. E quem for casado pode ir para casa que vai ter festa no barraco hoje. O emocional de alguém que esteja alterado, uma pessoa que esteja numa rotina estressante, constantemente, esse fora, né, que é o ambiente, vai influenciar na parte química dela. A gente pode tratar isso com a medicação, mas se a questão externa não for resolvida, o estímulo vai continuar existindo. Então não tem como a gente olhar só para o biológico. Existem linhas de terapia que podem agir para cada caso, trabalhando a crença dela sobre aquilo, de ter uma autoestima baixa, de achar que ninguém gosta dela. Então, cuidar dos pensamentos, além dos hábitos, né, das emoções, faz parte de cuidar da saúde mental. Eu comecei a organizar tarefas, coisas que eu gostava de fazer numa listinha. Eu me sentia mal, eu buscava essa listinha. O que eu posso fazer dessas coisas que são coisas prazerosas para mim, para tirar isso da cabeça. Com o medicamento eu não podia beber, mas eu fumava maconha. E para quem tem um problema psicológico, é muito problemático usar qualquer tipo de substância alucinógena, né? E aí eu parei também, eu evitava sair para lugares com muita gente, não para evitar a vida, mas para me dar um tempo. Eu fiquei em casa ajudando nas tarefas, ajudando com os meus irmãos, eu me aproximei deles, lendo muito, assistindo filmes que eu gostava. Quando eu saía era para coisas mais leves, como ir ao cinema e comer com uma amiga, até que eu fui me fortalecendo. Muitas pessoas ainda acham que psiquiatra é só para quem está louco ou tem uma doença muito grave, mas isso precisa ir sendo quebrado. Eu vejo que eu mudei muito, assim, várias coisas, só nesse processo de terapia, né? Nesse caso, já tem 1 ano e meio, eu acho. Procure falar, procure se abrir. Procure, não quer se abrir com alguém na família, procure um amigo de confiança, mas fale. Com psiquiatras, com psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, acupunturista, líder religioso, professor de escola. Eu acredito que falar é sempre um bom primeiro passo. Inúmeros casos nos ligam de volta e dizem que devem a sua vida ao CVV pela conversa que tiveram. Não tiveram até então a oportunidade de conversar francamente sobre o que sentiam. A partir daquela conversa, começou a ver a vida de uma outra maneira e, se podemos chamar assim, aspas, estão curadas hoje.
assunto tem sido falado mais abertamente, mas ele ainda é tabu. Daí a importância de falarmos, primeiro, que ele é prevenível, segundo, que a nossa prevenção enquanto sociedade, nós fazemos com acolhimento. E muitas vezes a pessoa já está vulnerável, né, e ela vai ter que enfrentar situações muito mais difíceis, porque as pessoas vão julgá-la e vão falar, como assim? Como é que, olha o que você fez com a gente, né? Você não tinha, né, um outro jeito? Não tinha. Quantas coisas eu já não ouvi que é coisa de gente fraca. Quando não existe uma banalização, né, essa coisa de que é frescura, porque na minha época não tinha isso, até dos próprios jovens, é querendo chamar atenção, existe uma romantização. Só que não é cool ter depressão, não é cool tomar medicamento. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Eu realmente trabalho com esta ideia de que se tem vida, tem jeito. Então, é assim, eu estou vivo e eu preciso aprender novas maneiras de eu enfrentar os meus obstáculos, as adversidades. E a gente não é treinado para enfrentar problema. Aliás, a gente está numa sociedade, no dia a dia, numa rotina, que assim é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. A tristeza e a raiva e o medo, eles têm funções. A gente tende a menosprezar e achar que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E não, né? Se a gente está num caminho errado, fazendo coisas que não vão ser boas para você, para alguém, é importante que a gente sinta algo negativo, algo que nos breque e faça a gente buscar de novo um caminho mais harmonioso com o meio e conosco mesmo. Isso não aconteceu apenas comigo. Oh, amiga, isso já aconteceu em tantas outras vidas. Eu tento ajudar a pessoa a olhar para a própria dor, para a própria ferida. Pensa numa situação em que você conseguiu superar. E você lembra que você duvidou que você ia conseguir superar e você conseguiu? Pois é, isso também vai passar. Tudo passa. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida, né? Por que a gente existe? Por que a gente tá aqui? E pra mim, eu peguei essa coisa do cuidar, que é uma coisa que eu sinto muito forte, assim. Na verdade, eu acho que o sentido da vida tem muito a ver com a gente estar todo mundo junto. E a gente ter que conviver. E eu sempre defino pra mim que Deus tá na outra pessoa. E eu preciso cuidar dessa outra pessoa. E isso é uma rede. Se eu cuido de você e você fica bem,
você pode cuidar de outra pessoa, que vai ficar bem e vai cuidar de outra pessoa. Essa é realmente a grande pergunta, né? A grande questão. Todo mundo está procurando assim, qual é a minha missão? Qual é o meu sentido de vida? Eu não sei se a gente precisa ter uma resposta definitiva. É importante a gente estar sentindo que a gente está fazendo as coisas que fazem sentido para a gente, no sentido da nossa alma, coração e mente estarem em concordância com nossas ações. Larga o que te faz mal, deixa para trás. É um trabalho, é uma faculdade que você não queria fazer e está sendo forçado a fazer, para que você consiga encontrar um outro caminho. Não é impossível, né? Não é uma coisa, sei lá, incurável. Pode ser difícil, mas o suicídio não é opção. Você vai olhar para aquilo depois e vai falar: nossa, como eu sou forte, né? Bizarro, a gente não sabe como a gente é forte. As tuas dores são os teus melhores recursos, inclusive as tuas perdas, são registros que você tem, inclusive, de que você conseguiu superar. Respira fundo, sente o ar nos seus pulmões. Seu coração, ele tá batendo. Sinta a vida dentro de você. Procure um significado à sua maneira. A sua saída pode não ser a mesma que a minha. Às vezes todo esse desespero é uma ânsia de vida que você ainda não encontrou. De início, para me manter viva, para lutar pela minha vida, eu pensei nas pessoas que eu amo e não abandoná-las e não causar essa dor para elas. Hoje, elas não são o principal motivo pelo qual eu me mantenho viva, sou eu. Eu sou hoje a mulher que eu sempre quis ser. Eu passei por tudo e eu tô aqui. Eu sou leve, eu acho. E assim, eu pude reconhecer até os meus próprios defeitos, fazer a minha autocrítica para ser uma pessoa melhor. Por causa daquele domingo que eu não estava bem e que eu resolvi que eu ia viver minha vida por mim, mas com os outros, fez com que eu estivesse aqui hoje, realizada, fazendo aquilo que parecia que eu não ia conseguir fazer. Então eu acho que é importante dar tempo ao tempo. A gente não pode se comparar com as outras pessoas, porque a gente é único. Então, eu queria poder falar, assim, para as pessoas que passam pelas dificuldades e pensam, não dá mais. Será que não? Sabe, olha para o outro lado, procura um colo. Às vezes dá. Eu acho que a maioria das vezes dá. Eu acho que sempre dá. Eu gostaria de, mais pra frente, poder estar andando na rua sem ter medo. E eu me enxergo
cuidando das pessoas. Não por ser médica, mas por ser uma pessoa, por ser uma cidadã. No futuro, bom, eu espero ser psiquiatra, né? Eu não sei ainda como que eu vou fazer, se eu vou fazer um atendimento gratuito para quem precisa, assim como o meu psiquiatra faz, ou a gente vai montar alguma coisa, não sei. Minha vida tá sendo isso, minha vida tá sendo estudar e trabalhar. Às vezes eu faço uns biquinhos para ajudar a me manter. Quase não tenho vida social, então é difícil pensar na vida pessoal. Letras é a minha paixão. Eu me vejo dando aula. Às vezes eu ensaio aulas no espelho. Me vejo estável. Só que eu tento não idealizar isso. Eu tô diariamente estudando, construindo essas coisas. Não sei se eu pretendo casar. Talvez, quem sabe. Eu quero ser mãe. Quero ter uns 8 gatos. Nunca pensei um dia chegar e te ouvir dizer que não é por mal, mas vou te fazer chorar. Eu vou te fazer chorar. Não tenho muito tempo. Tenho medo de ser um só. Tenho medo de ser só alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais.